Deputados e deputadas, senhores e senhoras, é uma grande honra ser convidado para abrir esse tema tão importante e com lugar de fala, como dizem, né? Eu venho aqui hoje trazer um pouco da minha experiência pessoal, um pouco da minha visão histórica também sobre o assunto, e faço um apelo, né, não quero apenas pregar para convertidos, falar para aqueles que já concordam comigo em termos de posicionamento político, ideológico. Quero falar, acima de tudo, a quem não gosta de mim, a quem discorda de muitas coisas que eu venho defendendo ao longo da minha vida, já numa longa trajetória. Eu quero falar a esses, porque acho que nesse momento, deputado, que estamos vivendo, é muito importante tentar alertar e mostrar o perigo que nos aguarda adiante se não mudarmos o quanto antes o rumo. Bom, de forma muito resumida, eu moro nos Estados Unidos há 8 anos. 8 anos atrás eu tomei essa decisão, em outubro de 2014, para ser mais exato, e eu vim buscar refúgio ou respirar áreas mais livres num país que tem a cultura da liberdade e que tem, inclusive, na sua Constituição, na sua primeira emenda, a defesa da liberdade de expressão muito clara, né? E hoje eu olho com muita tristeza, eu olho com alívio essa decisão que eu tomei 8 anos atrás, por motivos óbvios, mas eu olho com muita tristeza o que está acontecendo com o meu país de origem, né, com a minha pátria. Hoje, no Brasil, eu sou tratado como um bandido. Eu tenho meu passaporte cancelado, eu tenho minhas contas bancárias todas congeladas e minhas redes sociais, com mais de 1,5 milhão de seguidores em cada uma delas, censuradas, tudo isso há mais de 4 meses. Prestei oitiva à Polícia Federal e não consigo saber direito o motivo. Eu nunca cometi nenhum crime na minha vida, inclusive eu tenho textos sobre pegar acostamento no Brasil. Eu era do Rio de Janeiro, né, e eu brincava que o problema do meu querido Rio de Janeiro é que às vezes tem mais malandro do que otário, e eu sempre fui um crítico de todo tipo de marginalidade, de agir à margem da lei. Eu sou um grande defensor do império da lei. E eu observo hoje, com um certo espanto, figuras como o ex-governador do meu Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e tantos outros, livres, leves e soltos, e com as suas redes sociais disponíveis, né, para falar o que bem entendem. E eu sendo tratado como um criminoso, censurado e tudo mais. Bom, a premissa por trás do que nos trouxe até aqui, deputados, na minha visão, é a de que vivíamos uma grande ameaça fascista, golpista. E quando você aceita a premissa de que estamos na iminência de um golpe, de o Hitler reencarnado tomando conta da nação, você aceita os meios mais obscuros para impedir esse destino tão trágico. Então, eu não tenho, e eu começo a minha fala por aí, eu não tenho a menor dúvida, senhores e senhoras, que muita gente boa está defendendo caminhos absolutamente execráveis, né? Porque elas estão partindo dessa premissa, elas acreditaram, de alguma forma, que havia essa ameaça terrível, e elas estão dispostas às últimas consequências para impedir, né, que o Brasil vá por esse caminho tão trágico. Mas eu quero trazer aqui para os senhores e senhoras a ideia histórica de pensadores que defenderam sempre a liberdade, fazendo a ressalva que Lord Acton já tinha feito. A liberdade contou sempre com poucos amigos sinceros, infelizmente. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que pouca gente coloca os princípios acima dos próprios interesses, né? Eu defendo a liberdade, inclusive dos meus piores adversários políticos, partidários ou ideológicos. Eu jamais defenderia censura de socialistas, de esquerdistas, por mais que eu discorde e discordo veementemente de suas ideias e sua ideologia, que eu considero até mesmo nefasta e responsável por um rastro de destruição, miséria, escravidão e morte. Mas eu defendo o direito deles defenderem essas ideias e vou tentar refutá-los e rebatê-los com argumentos. E isso está no seio do debate das liberdades desde muito tempo. Eu começo, deputado, abrindo aqui com Eurípides, né, que falava antes de Cristo. A verdadeira liberdade ocorre quando os homens, nascidos livres, precisando dirigir-se ao público, podem falar livremente.
E eu tomo como base também John Milton, que muitos conhecem como autor do Paraíso Perdido, escreveu no século XVII. Ele foi ali na época alguém muito radical, né? Defendeu até mesmo o regicídio e ideias que poderíamos considerar extremistas, mas ele defendeu acima de tudo, no seu livro Areopagítica, a defesa da liberdade de imprensa e do parlamento, a liberdade de expressão acima de tudo. Para Milton, a censura sempre esteve associada à tirania. Esses que vêm tentando calar os outros em nome da democracia, em nome do combate às fake news e ao discurso de ódio, no fundo, a história sempre mostrou que o que os tiranos censores tentaram mesmo calar foi a verdade. Foi a verdade incômoda, foi interditar o debate, porque não se sentiam, talvez, muito seguros de suas próprias convicções. Então, para Milton, né, era absurdo defender a interdição do debate. E olha que, na época, ironia, ele atacava o Concílio de Trento e a própria Inquisição Católica, né? Milton defendia que cada um pudesse julgar por conta própria o que é bom ou ruim. Todo homem maduro pode e deve exercer seu próprio critério, escreveu ele. E acrescentou, o conhecimento não pode corromper, nem por conseguinte os livros, se a vontade e a consciência não se corromperem. Para ele, todas as opiniões são de grande serviço e ajuda na obtenção da verdade. Os homens não devem, portanto, ser tratados como idiotas, que necessitam da tutela de alguém. Desconfiar das pessoas comuns, censurando sua leitura, corresponde a passar-lhes um atestado de ignomínia, disse o autor de Paraíso Perdido. Não seriam capazes de engolir o que quer que fosse, a não ser pelo tubo de um censor. Isso não é uma vida que mereça o conceito de dignidade humana. Obstruir o debate retarda a importação da nossa mais rica mercadoria, a verdade. E aqui eu faço um parênteses histórico para mostrar que as grandes lideranças comunistas divergiam em muito de figuras como John Milton e muitos liberais depois dele que defenderam a liberdade de expressão como um pilar básico e inegociável da sociedade. Trotsky, por exemplo, disse: os jornais são armas, eis porque é necessário proibir a circulação de jornais burgueses. É uma medida de legítima defesa. O seu colega revolucionário, Lenin, foi na mesma linha. Por que deveríamos aceitar a liberdade de expressão e de imprensa? Por que deveria um governo que está fazendo o que acredita estar certo permitir que o critiquem? Ele não aceitaria a oposição de armas letais, mas ideias são muito mais fatais que armas. Bom, a União Soviética levou a cabo esse tipo de visão de mentalidade. O quão diferente era isso de uma visão dos pais fundadores americanos, como, por exemplo, Thomas Jefferson. Uma vez que a base do nosso governo é a opinião do povo, nosso primeiro objetivo deveria ser mantê-la intacta. E se coubesse a mim decidir se precisamos de um governo sem imprensa ou de uma imprensa sem governo, eu não hesitaria um momento em escolher a segunda situação. John Milton fecha o seu pequeno livro sobre a liberdade de imprensa e expressão dizendo basicamente o seguinte: dai-me liberdade para saber, para falar e para discutir livremente, de acordo com a consciência, acima de todas as liberdades. Pois bem, John Stuart Mill, um liberal clássico também, progressista em muitos aspectos, escreveu o seu famoso livro Da Liberdade, onde ele diz: se todos os homens menos um partilhassem a mesma opinião e apenas uma única pessoa fosse da opinião contrária, a humanidade não teria mais legitimidade em silenciar esta única pessoa do que ela, se poder tivesse, em silenciar a humanidade. Se a opinião é correta, privam-nos da oportunidade de trocar o erro pela verdade. Se é errada, perdem o que importa em benefício quase tão grande, a percepção mais clara da verdade, produzida por sua colisão com o erro. Todo silêncio que se impõe à discussão equivale à presunção de infalibilidade. Há uma enorme diferença entre presumir uma opinião como verdadeira, porque, apesar de todas as oportunidades para contestá-la, ela não foi refutada ainda,
e pressupor sua verdade com o propósito de não permitir qualquer possibilidade de refutação.